Bem-vindos de volta ao canal O Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama, baseado em fatos reais, chamado Uma Razão para Viver. Alerta de spoilers a seguir. Este é Robin Cavendish, um homem britânico apaixonado, um bom irmão e um filho maravilhoso. Um dia ele estava jogando com a sua família, quando de repente seus olhos se fixam nesta deslumbrante e bela mulher chamada Diana. Os dois olham bem um para o outro, como se tivessem nascido para este dia. A primeira impressão de Robin foi mais do que suficiente para se encantar com a linda mulher. As coisas começam a se desdobrar e é bastante evidente que eles haviam se apaixonado. Enquanto isso, o irmão de Diana discute se Robin é realmente a melhor escolha para ela, mas ela já tinha se decidido. Em 1958, no Quênia, podemos vê-los desfrutando ao máximo das suas férias. O grupo inteiro passa a noite curtindo uma fogueira. Depois de alguns meses, enquanto Robin dirigia, Diana revela que está grávida, e ele fica nas nuvens, se sentindo o homem mais sortudo do mundo. Algum tempo depois, Diana está grávida de muitos meses. Enquanto isso, Robin se sente um pouco cansado enquanto joga badminton com seus amigos. Para se divertir, todos começam a brincar de bambolê. Enquanto brincava, Robin caiu e se sentiu como se alguém tivesse sugado toda a sua energia. Mais tarde, ele caminha até a sua esposa Diana e a beija. Ela percebe que há algo errado e fica preocupada, mas ele não dá muita atenção para o que aconteceu. Na noite seguinte, Robin está se sentindo tonto, fraco e sedento. Ele caminha até o seu amigo e revela que não está se sentindo bem, quando de repente desmaia no chão. Podemos vê-lo deitado em uma cama enquanto o médico olha para ele. Imediatamente ele começa a não conseguir respirar, o que faz com que seja levado para a ala de emergência e precise receber oxigênio de uma máquina. Na manhã seguinte, Diana encontra Robin e o beija com todo o amor que ela tinha por ele, o que o faz sorrir. Ela é informada pelo médico que ele pegou um vírus chamado poliomielite. Como qualquer pessoa pode pegar um resfriado ou uma gripe. Então ela lhe dá o tempo necessário para curá-lo, mas o médico lhe diz a verdade, que é uma doença irreversível. Desde então, a vida de Diana e Robin se transformou do céu ao inferno. Em seguida, ela pergunta se ele pode ir para casa, mas o médico acha que ele não será capaz de viver por muito tempo e nega. De vez em quando, Diana leva seu filho ao hospital para que Robin possa experimentar a maravilhosa sensação de ser pai. Logo, ele é transferido para um hospital maior. Um dia, Robin estava se sentindo deprimido e disse à sua esposa para não ir vê-lo, o que a deixou um pouco triste. Então, os irmãos de Diana visitam Robin para animá-lo um pouco, mas percebem que ele está pedindo a morte. Quando eles dizem isso a Diana, ela age como uma mulher forte em vez de chorar. Enquanto Robin estava vivo com a ajuda de aparelhos, ele estava sem esperança e deprimido, confuso sobre o que fazer da sua vida. Diana sabia o que ele estava passando, já que ele não podia nem mesmo olhar para o seu próprio filho. Um dia, um padre vem dizer algumas palavras de consolo para dar alguma esperança a Robin. No entanto, ele faz algo totalmente inesperado em troca. Robin começa a mover sua mão e finalmente se recupera, mas infelizmente aquilo foi apenas um sonho. No dia seguinte, Diana pergunta a Robin se há algo que ela possa fazer por ele, e ele lhe pede para tirá-lo dali. Então ela pergunta ao médico-chefe sobre isso, mas ele é totalmente contra. Ele explica que isso nunca foi feito antes, e diz que Robin logo morrerá se ela tirá-lo do hospital. Em seguida, Diana é vista falando com um homem mais velho, para lhe vender a sua antiga casa, e faz um acordo com ele por 7.000 libras. Depois ela pergunta ao médico sobre a máquina usada para bombear oxigênio para os pulmões de Robin. Mesmo que os riscos fossem muito maiores do que a recompensa, Diana estava determinada a aproveitar qualquer chance para fazer Robin um homem feliz de qualquer maneira. Eles levam uma cama nova para dentro de casa, e em seguida Diana e os médicos tiram Robin sorrateiramente do hospital, mas do lado de fora, o médico-chefe os vê e sugere fortemente que o levem de volta. No entanto, o próprio Robin diz que vai chamar a polícia no caso de ter que ficar no hospital contra sua vontade. Então ele os deixa ir, e agora Robin finalmente consegue ouvir e ver a natureza além do vasto universo lá fora com seus próprios olhos. Lentamente ele é levado para o seu quarto, onde a sua máquina é ligada. Todos ficam surpresos e aliviados ao ouvir que ele se sente maravilhoso. Ali mesmo ele encontra seu filho, que ficou alguns meses mais velho, e sorri reconhecendo a presença do seu pai. Podemos ver Diana lhe dando conforto e fazendo-o ver como a vida pode ser ótima se ele realmente tentar. Um dia, enquanto seu filho e seu cão estão brincando, por engano, o cão faz com que a máquina desligue. Mas felizmente, Diana chega a tempo de ver que ele estava em apuros e coloca a tomada de volta na máquina. Poucos dias depois, todos chegam à sua casa para comemorar o aniversário do filho de Robin, Jonathan.
Eles se deparam com o mesmo incidente, no qual Robin quase perde a sua vida, e decidem que ele deve usar uma campainha para as emergências. No dia seguinte, ele também menciona à sua esposa trabalhadora e amorosa que as ações que ele havia comprado dobraram de preço. Ele observa seu filho brincando com um carrinho de bebê e tem uma ideia brilhante. Ele chama um técnico para construir um tipo de máquina, e em pouco tempo podemos vê-lo finalmente passando um tempo lá fora, enquanto as pessoas estão torcendo por ele. Foi a primeira vez na história da humanidade que algo assim aconteceu, mas o médico-chefe não aprova. Ao invés disso, ele os repreende por arriscarem a sua vida e dar-lhe falsas esperanças. Mas isto não afeta Robin e nenhum dos seus apoiadores. Eles estavam super animados e otimistas com a nova máquina que ele teve a ideia de criar. No ano de 1965, Robin está sentado lá fora, sentindo a brisa fresca do vento e pensando em suas lembranças do passado. Seu filho caminha até ele e lhe mostra um álbum das suas antigas fotos, o que quase faz Robin chorar, já que ele não pode mais fazer nada pelo seu filho. Vendo-o assim, Diana o conforta, mas a própria Diana também precisa de algum tipo de conforto. No dia seguinte, Robin é levado a um lugar misterioso, mas quando Robin não acha agradável se sentar no banco de trás, já que quase não consegue ver a vista de fora. Então o proprietário decide colocá-lo no banco da frente. Enquanto isso, podemos ver que Jonathan está crescendo a um ritmo acelerado e Robin está muito orgulhoso dele. Talvez seja por isso que dizem que a vida é curta, as coisas estavam mudando muito rápido. Uma noite, Diana começa a ter alguns momentos românticos com ele e eles estão prestes a viajar para a Espanha para umas férias. Na Espanha, eles estão em uma área quente e deserta. Ali mesmo, o cuidador coloca acidentalmente a tomada errada, o que resulta na destruição de todo o carro, juntamente com a máquina de Robbins. De alguma forma, Diana consegue colocar a ventilação manual nele e decide consertar a parte elétrica, mas ela estava muito danificada. De repente, um estranho aparece no caminho deles e os ajuda. Então, os irmãos de Diana também saem para pedir ajuda. Eles voltam com toneladas de alimentos e todos ficam esperando os mecânicos. Um grupo de pessoas locais até passa por eles e comemoram quando tudo dá certo. Finalmente, eles estão em paz depois de ouvir muita música boa e se divertem enquanto dão as mãos. O mecânico finalmente chega e fica atônito ao ver toda aquela agitação acontecendo. Logo, a máquina é consertada e todos comemoram mais uma vez. A família inteira finalmente volta para casa, onde encontram o Dr. Salamant, que dá uma olhada na máquina avançada que eles criaram especialmente para Robin. Ele ficou muito fascinado em saber que Robin durou 11 anos em uma dessas máquinas, então ele pediu um grande número de máquinas como essa, mas eles precisavam de financiamento. Em seguida, eles visitam um funcionário do governo para pedir um investimento nas máquinas, mas ele se nega a ajudar. Mais tarde, eles vão falar com a mulher mais rica da cidade e pedem o seu precioso dinheiro para poder apoiar as pessoas como Robin. Ela se emociona e lhe dá uma boa quantia de dinheiro como financiamento. Em pouco tempo, a notícia se espalha por toda parte, não apenas uma notícia, mas uma esperança para que as pessoas doentes continuem a viver uma vida decente. Todos eles participam de uma conferência na Alemanha, onde as pessoas ficam chocadas ao ver a novidade, como se tivessem visto um milagre. Mais tarde, eles conhecem o Dr. Eric, o diretor de um centro de atendimento a deficientes. Ao chegar lá, várias pessoas recebem uma cama específica e são bem cuidadas, mas aquilo não parece melhor do que uma cela para deficientes. De repente, Robin chega lá dentro e choca o Dr. Eric, sugerindo que eles saiam imediatamente, porque ele sabia que isto iria colocar todas as esperanças dentro da instalação. Todos eles finalmente chegam à conferência, onde estão sentadas toneladas de pessoas que eram parentes de centenas de deficientes. Então chega Robin, que faz um discurso extremamente emocionado com a ideia de comprar as cadeiras de rodas, exatamente como aquela em que ele estava sentado. Poucos meses depois, a condição de Robin não estava mais melhorando. Infelizmente, estava acontecendo o oposto. Seu filho quase chora ao ver o seu pai nesta condição. Robin e Diana estão sendo informados pelo médico que ele pode até se afogar em seu próprio sangue, uma vez que seu sistema respiratório está vulnerável ao vazamento de sangue. Em seguida, toda a família está de pé aproveitando a noite, quando Robin finalmente revela que a sua hora chegou e ele vai embora em breve. Isto é devastador para Diana e seu filho, e ela se afasta chorando, mas depois de pensar um pouco, ela concorda em deixá-lo ir, pois ela sabe que o seu estado está piorando a cada dia. A doutora Salamant estava pronta para ajudá-lo, mas sugere a Diana e seu filho que se mantenham longe da situação, já que isto pode levar a uma pena de prisão. Na cena seguinte, podemos ver uma grande celebração acontecendo para ele. Todos estão comemorando a sua fuga do mundo e do sofrimento. Eles bebem um bom vinho e começam a se despedir, enquanto Diana está ao seu lado.
Na noite seguinte, ele sofre mais uma vez uma consequência da sua condição e Diana fica muito preocupada. Ele explica que não há ninguém no mundo que possa amá-lo mais do que ela, e eles têm um momento emotivo um com o outro. Robin liga para o Dr. Clem para avisá-lo que chegou a hora, então imediatamente ele começa a seguir o seu caminho. Ele chama o seu filho Jonathan e fica claro que é realmente a sua hora de deixar o mundo. Os dois escutam o que ele tem a dizer e depois saem para que o médico possa fazer o procedimento. Depois eles voltam ao quarto e Jonathan diz o quanto ama seu pai, enquanto Robin sorri por estar finalmente livre. Diana diz que eles tiveram uma vida maravilhosa e o beija, sabendo que fez o melhor que pôde, cuidando dele durante todos os momentos depois que ele ficou doente. O filme termina com os dois se lembrando dos melhores momentos que passaram juntos e depois com as cenas dos verdadeiros Robin e Diana, que inspiraram a história do filme. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.